Agora sim, em razão do rito simplificado que rege a realização das sessões extraordinárias, passaremos à fase da ordem do dia. Assim, peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 2/2020, regime de urgência. Dispõe sobre a isenção temporária das tarifas de água e esgoto para usuários da categoria residencial econômica e outras medidas. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Bom dia a todos, todas as pessoas que nos assistem, a todos os vereadores presentes, ao nosso presidente, toda a mesa e todos que estão aqui no plenário conosco. Esse projeto é um projeto muito importante. Eu acho que eu vou recordar só um pouquinho para vocês. Assim que saiu o decreto, o prefeito já retirou a isenção de todas as multas e juros para toda a população. Isso já está acontecendo. Ele também já não permitiu, né, que a água e luz fossem cortadas, suspendeu o corte o corte de água para toda a população que tinha um processo que pudesse evitar. Por que isso, gente? Porque nós estamos num momento de pandemia, a gente não pode deixar a água, é essencial, lavar a mão, todo o processo de higiene é o que vai fazer com que essa contaminação. É importante deixar para todos vocês também a ciência de que todos os projetos que nós vamos votar hoje na casa são realmente destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social do nosso município. E isso é importante porque nós vamos votar essa isenção da conta de água aqui do nosso município para as categorias que estão registradas, e são 2.347 famílias que estão cadastradas no residencial econômico no SAI. Então, essas pessoas serão contempladas assim que os senhores todos puderem votar no projeto, para que a gente possa promover essa isenção de abril e maio nas contas, para que ninguém tenha o seu corte de água, ninguém tenha suspensão de água e possa ficar, neste momento de pandemia, sem a sua condição de higienização. Então, eu peço aos pares todos, eu acho que é de ciência que ainda que a gente esteja, é importante deixar claro, que ainda que a gente esteja no ano eleitoral, como nós temos uma situação de calamidade pública no país, o prefeito pode sim colocar essas medidas de isenção e de taxas. Isso é para esclarecer essa situação. Por ser um ano eleitoral, automaticamente o prefeito não poderia fazer isso, mas hoje ele tem legitimidade por nós estamos todos em situação de calamidade pública. É importante que as pessoas tenham ciência que essas faturas emitidas no período do dia 1º de abril a 31 de maio seriam os vencimentos e vão ocorrer em maio e junho. Então, nós vamos votar hoje a suspensão desses pagamentos e vamos também ter ciência e comunicar à população que o corte de água está suspenso para todo mundo e todas as multas e juros até 31 de maio para toda a população está suspensa. Então, eu peço aos nobres pares aqui dos vereadores para que a gente possa votar esse projeto. Eu acho que há uma ânsia muito grande da população. Nós estamos acompanhando diariamente o país como um todo e eu acho legítimo o prefeito ter tido essa sensibilidade de propor a esta casa uma medida assertiva dentro da residência econômica, porque quem está cadastrado no SAI como residencial econômico já passou por toda uma avaliação, tem todos os critérios estabelecidos em termos de vulnerabilidade social. Hoje a gente não pode esquecer que nós temos ciência que a grande população vai passar por isso, está fragilizada com a sua condição econômica, mas nós temos que fazer alguns cortes e ajustes para as pessoas ainda que estão em situação de vulnerabilidade, mas que estão em casos de pobreza e extrema pobreza. Nós temos que entender que as nossas ações têm que ser muito pontuais, pertinentes e possíveis. Não adianta a gente querer votar alguma coisa que a gente não consiga dar conta depois. Então, é importante que todos vocês tenham ciência que são 2.358 famílias cadastradas no residencial econômico. Então, por este motivo, eu solicito aos nobres pares que a gente possa votar favorável a este projeto.
O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, através da internet e da TV. Gostaria aqui de explicar o meu voto. Do que se trata esse projeto do prefeito Isaías Santana? Esse projeto ele contempla um dos muitos anseios da população nesse período que estamos enfrentando do combate ao coronavírus. O direito essencial à água deve ser mantido sempre, e principalmente agora, pois além de ser um ativo essencial à vida, do ponto de vista epidemiológico, a água em conjunto com o sabão se formam uma das principais combinações no combate ao Covid-19. Eu sempre falei nessa tribuna que governar é fazer escolhas, e se realmente você quer um governo que faça diferença, você tem que priorizar quem mais precisa e quem é mais vulnerável. E é exatamente o que esse projeto ele contempla. Nós estamos isentando a conta de água de cerca de 2.358 famílias classificadas na categoria residencial econômica em nosso município. Além disso, sabemos que as medidas de isolamento social horizontal, de maneira muito responsável e prudente, estabelecidas pelo nosso governador João Dória e pelo nosso prefeito Isaías Santana, muitas pessoas podem ter tido a dificuldade para se deslocar e efetuar o pagamento de suas contas. Por isso, esse projeto também isenta a cobrança de multas e juros de todas as pessoas que tenham as suas contas de águas vencidas e não pagas, independentemente das categorias, do período de 13 de março a 31 de maio de 2020. Mais uma ação de extrema importância tomada por esse governo, uma vez que todos suscetíveis a esse novo inimigo invisível, o Covid-19, que não vê cor, credo ou classe social. Mais uma vez nos relembra e até ensina que somos todos iguais e jamais qualquer tipo de distinção dos seres humanos, pois toda a vida preservada é algo inestimável. Para finalizar, é importante lembrar que o prefeito Isaías Santana, no seu decreto número 1001, de 20 de março de 2020, na redação do artigo 31, já previu a proibição de emissão e execução da ordem de corte do fornecimento de água, mas essa ação ainda era insuficiente e, por isso, estamos juntos, tomando essa importante medida em favor do povo de Jacareí. Além disso, tenho muito orgulho e satisfação por estar presente nesse momento, na linha de frente, ao combate ao Covid-19. Como médico, e por votar uma matéria como essa, dando a minha contribuição para o povo de Jacareí como vereador. Ou seja, um servidor público. Meu voto será favorável à aprovação desse projeto. E aí, para terminar, queria deixar um recado. A gente sabe que tem muitas pessoas sofrendo, com dificuldade para pagar essas contas, querendo trabalhar esse momento. Mas eu queria deixar aqui uma frase para reflexão. Antes da gente pensar e defender o direito de ir e vir de todas, deve estar, acima de tudo, o seu dever como cidadão de preservar a vida das outras pessoas. O projeto continua em discussão.
Senhor presidente, bom dia aos demais colegas vereadores e vereadoras, e dizer que esse é um importante projeto que nós precisamos votar no dia de hoje, porque nós sabemos que depende o combate, a higienização da pessoa para que ela possa não transmitir esse vírus, depende de uma higiene adequada. E nós todos sabemos que, na verdade, o que é indicado é o álcool em gel, né, e é um produto extremamente caro, e agora se aproveitaram muitos, né, de aumentar ainda mais o seu valor, e isso faz com que as famílias não tenham acesso a esse importante produto para que possa fazer ali a sua higienização. Então, o que resta é fazer a higienização com água e sabão, o que também já foi, em diversas reportagens, indicados pelos médicos, né, que cuidam de tratar dessa pandemia, uma pandemia que está não só destruindo vidas, e principalmente as vidas, mas também está destruindo empregos, está destruindo as oportunidades, e eu não tenho dúvida que nós vamos passar por ela, como o mundo já passou por diversas outras crises, por diversas outras endemias, pandemias e epidemias, e sairemos mais fortes. Agora, é importante dizer que a orientação hoje, eu quero dizer uma coisa aqui, que eu disse na rádio semana passada, que é a seguinte: eu sou do tempo em que, quando a gente precisava de tratar de questões de saúde, nós recorríamos aos médicos, né? As pessoas que estudaram 6, 7, 8, 9, 10 anos para poder indicar o medicamento. Quando se trata de saúde, nós precisamos recorrer à medicina, nós precisamos da opinião do político, né? O político, ele precisa ter as suas ações baseadas na medicina, que é a ciência adequada para poder controlar as doenças, né? Então eu fico bastante perplexo quando eu vejo, né, uma discussão em torno de medicamento, uma discussão em torno de como vamos tratar a pandemia com base na opinião dos políticos, né? Então eu quero dizer para você que está assistindo, desconfie de toda opinião política que não é calcada, que não é fundamentada na medicina. Quando você precisa de um profissional para cuidar da sua saúde, não é o político que vai receitar o remédio, não é o político que vai dizer como é o tratamento. Você tem que recorrer à medicina. E hoje, o que a medicina diz? É importante que nós tenhamos medidas iniciais de isolamento. É preciso ter o isolamento para que a gente possa conter o avanço com maior velocidade do coronavírus. Por dois motivos. Primeiro, que é para a gente salvaguardar aqueles que estão no grupo de risco. E segundo, é para que os municípios, para que os estados e o governo federal tenham condição de preparar melhor o aparato de saúde, fazer os hospitais de campanha, aumentar leitos de UTI. É nesse sentido que caminha hoje todas as orientações da medicina. E não é a medicina do Brasil, é medicina do mundo, né? O mundo está orientando a se fazer as medidas adequadas, né, de isolamento e, sobretudo, de higiene. Agora, se a gente pede para a população fazer higiene adequada, é necessário que, nesse período, a gente consiga garantir o fornecimento de água para que não haja corte, para que essas famílias não sejam tolhidas do direito de abastecimento de água. Então, quando o poder público pede para as pessoas ficarem em casa, ele também precisa adotar as medidas positivas. E quais são? São essas que nós estamos votando aqui hoje, né? Garantir que as pessoas não tenham o interrompimento do abastecimento de água, assim como os outros governos estão tomando medidas positivas. Por exemplo, o benefício assistencial, por exemplo, os benefícios do governo estadual, são medidas positivas, porque a orientação é que as pessoas se abstenham de sair de casa, que fiquem em casa. Então é extremamente importante esse projeto nesse sentido, porque ele vai garantir água potável e, por consequência, garantir que essas famílias tenham condição de fazer a higiene adequada para que possamos combater o coronavírus. Eu tenho lido bastante a esse respeito e tenho tomado o máximo cuidado possível
de não dar opinião. Opinião de político, nesse momento, só serve se acompanhada de fundamento na medicina. Fora disso, é bravata. Fora disso, é querer ser urubu para poder aproveitar, né, da pandemia. E isso é ruim, porque nós só vamos conseguir ter uma linguagem mais adequada e ter ações mais efetivas quando os governos estaduais, federal e municipais puderem agir em conjunto. Esse momento não é de disputa política partidária, esse momento não é querer ganhar mais para poder sair na rua depois e pedir voto. Não é isso que o momento exige. O momento exige muita serenidade, o momento exige muita responsabilidade de passarmos para a população o que efetivamente tem que ser feito. E olha, esperem de mim opiniões baseadas na ciência, baseadas no conhecimento médico, porque quando a gente vai avaliar o que aconteceu em outros países, quero aqui pegar só um exemplo, poderia pegar outros, poderia pegar a Itália. A Itália inicialmente dizia que era uma gripezinha, que Milão não podia parar, que as cidades turísticas da Itália não poderiam parar, e olha aí a situação que chegaram, mais de 2 meses já confinados dentro de casa, porque aí é medida extrema, se parte do isolamento para essa medida extrema. Então acho que nós estamos tomando esse cuidado. Eu quero registrar aqui que Jacareí, na última medição do governo do estado, teve 62% de isolamento, e nós precisamos caminhar para subir um pouquinho mais, porque eu não tenho dúvida que nós vamos parar um tempinho, mas vamos voltar com muita força, com mais desenvolvimento, garantir que os investimentos continuem, sobretudo, que o governo tenha medidas positivas, só para finalizar, senhor presidente, de socorrer principalmente o médio, pequeno e os comerciantes da nossa cidade. Depois nós precisamos discutir os projetos que garantam crédito a custo zero para que eles possam recuperar a atividade econômica e, de consequência, recuperar a atividade da nossa cidade. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, mesa diretora, todos os vereadores aqui presentes, quem nos acompanha pela televisão. Então, nós estamos, a sociedade inteira está refém do vírus. E eu acho que é muito importante cada cidadão tomar ciência de que é meramente urgente e necessário cada um cuidar da sua vida, da sua higiene pessoal, independente de pareceres de político. É bem claro o direcionamento do Ministério da Saúde, é uma questão de saúde pública, é esse encaminhamento que nós temos que tomar. Então, cada um de nós temos que ser responsáveis de cuidar de nós. E é indispensável nesse cuidado a água. É indispensável a água nesse processo inteiro de combate ao Covid-19. Então, nesse sentido, a gente entende que foi, a nível nacional e também, lógico, a nível de municípios, os decretos de emergência, os decretos de calamidade pública, em especial o decreto número 1013/2020, que declara calamidade pública na cidade de Jacareí, assim como o Brasil e o estado de São Paulo. Então, é muito sério isso e muita gente está brincando com isso. Então, nesse sentido, o prefeito, como autoridade maior do executivo da nossa cidade, ele tem por si só uma liberdade de usar a seu favor as obrigações legais. E, no meu entendimento, quando ele faz o decreto primeiro, depois faz a lei, eu acho que está inverso. Mas, de qualquer forma, pessoal, é muito importante a gente poder cuidar da sociedade, da comunidade. E esse projeto nós temos que, lógico, aprovar, porque ele vai estar já atendendo um número de famílias que é 1% da sociedade jacariense, de não
de isentar de água no mês de março e abril, que é onde tem essa quarentena mais forte. Mas eu também fiz a emenda, tomando a ciência, lógico, se o prefeito tivesse um orçamento municipal, que ele pudesse isentar todo mundo de pagar água, ele faria com toda certeza, porque a água é o bem, primeiro, para a vida e agora para a questão da higiene pessoal de saúde pública. Mas ele não pode fazer isso. Por isso que eu fiz uma emenda pensando nos desempregados que se enquadra no interesse social a nível Brasil, a nível Estado e a nível municipal. O que é esse interesse social? São pessoas, ainda mais desempregadas, né? Então, a gente está vivendo, porque agora o confinamento é necessário, tão quanto fazer higiene pessoal, de ficar em casa. Então, as criançadas em casa vão usar mais água, as criançadas em casa vai dar mais gastos. E se eu estou falando de desempregado que se enquadra em interesse social, são os que mais necessitam. E daí a gente vê aí eu quero parabenizar toda a sociedade jacariense no que tange a solidariedade de cesta básica para muitas famílias. A gente está vendo várias frentes aí de líder de comunidade, da prefeitura, do CRAS, vários contratos aí que é necessário. As igrejas, né, de todas as extensões religiosas, todo mundo sendo solidário. Mas nós temos que pensar que não é só o alimento que mantém uma família. Então, tem os gastos excedentes, que nem a cesta básica de material, a cesta básica de alimentos. É muito importante, porque é inadmissível nós pensarmos que a gente passando fome. E existe, querendo ou não, os vicentinos, quem trabalha nas comunidades carentes, sabe que isso acontece. E tem a autoajuda, mas não dá o direito de uma vida digna. Então, nesse sentido, eu fiz essa emenda. É lógico que, como ia dar um aumento para o cofre público, foi dado como inconstitucional, eu até entendo isso, mas diante da calamidade pública, diante dessas pessoas que estão sendo direcionadas na emenda, as que mais precisam também, então não foi a intenção de dar aumento para o cofre público, mas sim atender quem está precisando no momento. De alimentação, eu sei que a sociedade jacariense está retribuindo à comunidade. E essas campanhas não são os vereadores que estão fazendo, são o próprio cidadão jacariense reconhecendo, as igrejas, várias empresas, todo mundo colaborando. Então, eu fiz essa emenda que não passou, primeiro foi desarquivada pelo parecer jurídico, não passou pelas comissões da casa, mas eu quero só esclarecer. Essa emenda, ela visa os desempregados que se enquadram no interesse social, e quem vai fazer as restrições até onde posso ir é a prefeitura. Não tá na emenda direcionando quem deva ser atendido ou não. Então, está bem claro, estender um pouco mais dessas 2.400 famílias. Porque nem todo mundo que está na tarifa econômica está desempregado. Agora, tem gente desempregada com os filhos tudo em casa. Então, é nesse sentido que eu pensei. Já é uma abertura, lógico, esse projeto, é um precedente, mas eu queria reforçar aqui, os desempregados com os filhos em casa. Nós temos que dar uma maior envergadura, não pensar só na questão assistencial de alimentação, mas nas outras também, a extensão, principalmente a de conscientização, porque continua vendo essas crianças brincando na rua, correndo na rua, entrando suja para dentro de casa. Então, mais uma vez, é a questão de consciência das mães, dos pais, de higienizar, usar a água favorável à higienização, que é o método hoje eficaz de minimizar a contração desse vírus aí, que está entrando em todos os lares, está aumentando, gente. Não está diminuindo, está aumentando. Por quê? O ser humano está displicente com a sua própria vida, e com a vida dos seus familiares, e com a vida das outras pessoas. Então, é muito sério isso. Vai precisar morrer alguém da minha família para mim tomar todas as ações necessárias, as ações que estão em jogo. Então, é muito sério isso. Então, quero mais uma vez falar que é louvável o projeto, mas eu ainda penso que nós temos que pensar nos desempregados, com várias crianças que se enquadram dentro do interesse social das leis estaduais, federais e do município.
O projeto continua em discussão. Senhor presidente, gostaria de contribuir também com a minha fala nesse projeto. Parabenizar o prefeito Isaías por ter enviado para esta casa esse projeto que, sem dúvida, vai ajudar bastante pessoas aqui da nossa cidade de Jacareí. 2.358 famílias vão ficar aí isentos de pagar a sua conta de água, de esgoto, nesse período de 2 meses, 60 dias. Hoje, passando pela casa lotérica, por exemplo, eu percebi em várias delas uma fila enorme. Com certeza as pessoas estão indo buscar o benefício que o governo federal, por exemplo, está enviando para aquelas famílias que se enquadram nas exigências deles. E a gente percebe que o município também, ele está dando aquilo que pode, a sua contribuição. E essa é uma das contribuições que o município está oferecendo. Também a isenção de multas, de juros e multas, para toda a população, usuários aí da rede de água do SAI, a não pagarem também, né, os juros e multas durante do dia 13 de março até o dia 31 de maio. É uma outra coisa também que vem ajudar bastante as pessoas, que a gente vê uma preocupação muito grande, principalmente daquelas pessoas mais carentes, que gostam de manter as suas contas em ordem, perguntando para nós, por exemplo, para mim, várias pessoas me abordou, como é que eu faço para pagar a minha conta se eu não posso ficar na fila, gerando aglomeração? Então veio aí a ideia do prefeito aí de não cobrar juros nem multa, desde o dia 13 de março até o dia 31 de maio. Portanto, as pessoas que estão em débito aí com o SAI, podem ficar tranquilos aí que não vão pagar multa nem juros. E com relação a essas 2.358 famílias, né, que vão ser beneficiadas com a isenção da água e do esgoto, é uma das propostas do nosso prefeito. Nós temos outros projetos aqui também para outras categorias, mas que, sem dúvida, vem ajudar essas pessoas que são justamente aquelas pessoas mais carentes, né? Com certeza, a falta... Eu vou ter que tirar essa máscara aqui para falar, porque não está dando certo, não. Está caindo. As pessoas que têm mais necessidade. Então, esse valor dessa água, desse esgoto, por exemplo, já dá para as pessoas poderem se dirigirem aí ao supermercado, por exemplo, e fazer aí uma comprinha, porque a barriga não espera, as prateleiras das pessoas, os armários, sem dúvida, já estão ficando vazios, principalmente aquelas pessoas ali que trabalham aí na informalidade. A gente sabe que não é fácil. Quero aqui, claro, cumprimentar e parabenizar a população de Jacareí, que tem aí, na medida do possível, feito aí um grande esforço para se manter em casa, apesar das dificuldades. Mas fico muito feliz em votar favorável nesse projeto, que vem beneficiar várias famílias na nossa cidade, a qual eu sou um dos representantes. E votarei favorável, sim, a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça a chamada da votação nominal na forma regimental. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Por essas 2.358 famílias que têm essa necessidade hoje, eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando meu voto, só saia de casa extremamente se for necessário.
fique em casa, favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Só justificando o meu voto, sem dúvida, a água é indispensável para a manutenção da vida e a higienização nesse período de pandemia. Então, sem dúvida, favorável a essa população. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Nesse momento de guerra contra o inimigo invisível, nós temos o dever de proteger primeiro quem mais precisa e é mais vulnerável. Por isso, meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Antes de votar, eu quero passar um recadinho para os idosos da cidade de Jacareí, porque eu estou em casa, não saio de dentro de casa, porque eu tenho problema de diabetes, pressão alta, tudo quanto é coisa no meu corpo. Só não tenho que pagar a pensão alimentícia, que não existe na minha vida mais. Mas quero deixar um recado para os idosos. Se você quiser morrer, vai para a rua. Você está procurando a morte. Então, mais fácil a morte procurar você dentro de casa. Fica tranquilo dentro de casa, não sai de casa. Porque se você, além de tudo, se você ficar doente, você vai parar na Santa Casa, você vai parar em outro hospital aí. E eu tenho acompanhado muito isso aí na televisão. Não dá para brincar com essa doença, que é o coronavírus. Então, eu peço por vocês, fiquem em casa, cuide da sua saúde. Meu voto é favorável. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 02/2020, dispõe sobre isenção temporária das tarifas de água e esgoto para usuários da categoria residencial econômica e outras medidas. Autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana, projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.